E hoje um cafezinho muito especial. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo do meu merengue, o merengue que eu uso para os macarrons. Boa noite! Já tem aluna maravilhosa aqui. E hoje então, ó, hoje é cafezinho, não é vinho não, hein? Vou mostrar o passo a passo do merengue. Boa noite, Elisângela. E vou mostrar para vocês, tá? E tô esperando vocês também tomarem essa decisão, tá? Por isso que eu quis mostrar hoje para vocês aqui como eu faço o meu merengue, para vocês verem que é uma forma muito prática, né? Eu comecei a fazer macarrons com merengue italiano, testei o merengue francês, testei o merengue suíço e nenhum correspondeu às minhas expectativas, né? Na verdade, o que correspondeu às minhas expectativas, o merengue que me deu o resultado que eu queria. Oi, Socorro! Tudo bem? Foi o merengue italiano no resultado, mas no modo de fazer eu não gostei. Eu achei com muitas etapas, eu achei que tem maiores pontos ali que pode dar erro. Então eu queria o merengue suíço, porém com o resultado do merengue italiano. Então, vou mostrar para vocês hoje uma etapa, né, da minha receita de macarrons, que é fazer o merengue. É uma etapa muito importante. Então vamos, né, começar assim. A primeira coisa, eu faço o merengue suíço atualmente no meu fogãozinho de indução, porque eu consigo controlar a temperatura. Também consigo fazer no meu fogão a gás ali, convencional, porque eu já tenho esse controle na hora de fazer, de aquecer as claras. Então, quando eu faço ali no fogão a gás, eu vou colocando e tirando a minha panela ali da boca do fogão para ir controlando a temperatura, porque eu já tenho esse domínio. E aqui no meu fogão de indução, ele mantém essa temperatura melhor. Quem não tem o fogãozinho de indução ou não tem ainda o controle, né, para fazer no fogão a gás, pode fazer em banho-maria, tá? Quando você vai fazer, aquecer as claras com açúcar para fazer o seu merengue no banho-maria, é muito importante que a panela que você vai deixar aí embaixo não seja maior do que aqui essa superfície, para não ter vapor aqui dentro das claras e não estragar o seu merengue, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa muito importante para fazer o merengue para os macarrons, que os seus ovos sejam frescos, né? Eu sempre falo isso. Quanto mais viscoso estiver... Oi, Pê! Quanto mais mais viscosa estiver a clara, é melhor. Sabe aquela clara que é até difícil da gente separar na hora de pesar? É o ovo mais fresco. Isso faz diferença na estabilidade do merengue. Então, o que eu separei aqui para fazer com vocês hoje? Eu, inclusive, comecei a pesar aqui as claras para deixar preparado o meu mise en place, mas eu resolvi acabar de pesar com vocês, para eu mostrar o passo a passo que eu faço desde a hora de quebrar os ovos. Inclusive, os meus ovos estão, ó, gelados, não sei se dá para ver que ele tá suando, tá? Eu não deixei ele chegar em temperatura ambiente ainda, e dá para fazer. O que vai ser importante aqui, de eu fazer na hora de usar esses ovos que estão suando? Eu vou secar os ovos, tá? Por quê? Como eu já falei, né, o merengue não pode pegar a umidade para ele ter estabilidade. Então, a minha panela tá muito seca, passo álcool, um papel toalha com álcool para tirar qualquer resquício de gordura e de umidade, tanto na panela quanto no bol da batedeira, tá? Tudo muito limpo e seco, sem resquício de gordura e de umidade. E os ovos? Se eu não secar, ó, vou mostrar para vocês. Dá pra ver que tá com gotinhas de suor? Tá com gotinhas de suor porque estava na geladeira, eu coloquei para temperatura ambiente e ainda não chegou na temperatura ambiente. Tá tendo esse choque térmico. O que eu vou fazer antes de quebrar o ovo? Secar, tá? Porque eu não quero que essa gotinha de água caia nas claras que vai pro meu merengue, tá bom? Então, olha aqui. Acabou o problema, tá? Como a gente vai aquecer essa clara para fazer o merengue, não tem problema ele não estar em temperatura ambiente. Ai, que saudade, Má! Como você tá?
Como que você tá? Que maravilha. Que saudade. Tempos bons, né? Que a gente trabalhava junto. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou abaixar aqui um pouquinho, que eu vou pesar as minhas claras. Para eu fazer essa receita de merengue para os meus macarrons, eu vou precisar de 60 gramas de claras, tá? E isso também é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, porque é uma quantidade pequena, né? Por isso que eu não indico fazer meia receita do merengue. Vocês vão ver aqui na hora que eu for bater essas claras, ele tem que ter estrutura suficiente para eu misturar depois na macarronagem. Então, se eu fizer menos do que essa quantidade, vou mostrar o truquezinho que eu faço aqui, né, também pra vocês, pra que esse merengue bata direitinho e tenha estrutura, tá? Então, primeira coisa, pesar 60 gramas de claras. Ligo a batedeira depois que o meu pote, o meu recipiente está na batedeira, aí que eu vou ligar, ou se ele já estava antes, eu vou apertar em tara, tá? Pra gente não ter como peso esse recipiente. Uso o copinho descartável para pesar os ovos, tá? E aqui eu já tinha um ovo aberto, vou colocar. Deu 34 gramas. Agora eu vou quebrar outro ovo, que é esse que eu mostrei para vocês, que eu acabei de secar. Vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Então, aqui eu tenho o recipiente onde eu estou pesando. Aqui eu tenho um onde eu vou abrir a clara e aqui eu tenho outro onde eu vou colocando a gema, tá? É assim que eu faço. Dá mais uma secadinha aqui para não ter risco de ter umidade no meu merengue. Dou uma quebradinha e ó, eu quebro assim, tá, gente? Com o dedo e venho. Olha que clara viscosa. Deu pra ver que é até difícil de cair? Tá ótimo. E aí eu coloco aqui. Então, é dessa forma que eu faço, tá? Se eu quiser utilizar a gema depois pra fazer alguma receita, fazer quindim, fazer doce de ovos, fazer pudim, que a P até passou lá no grupo uma receita, né? Então, eu já tenho a gema ali separadinha, tá? E aí, eu vou pesar aqui pra chegar nas 60 gramas. Olha, deu 60 já. Sobrou um pouquinho, eu vou deixar. Então, aqui eu tenho 60 gramas de claras. Eu tenho 100 gramas de açúcar refinado. Eu só uso açúcar da União, tá? Tenho até uma aluna esses dias do curso de Bem Casados, que ela tava tendo problema na massa do Bem Casado. Ela falou comigo, pedindo suporte. Porque ela já tava fazendo há muito tempo. Ela faz 200, 300, 400 Bem Casados por semana e tava tudo ótimo. E aí, foi fazer uma encomenda e começou a dar errado. E o que era? Ela mudou a marca do açúcar. Então, a gente achou uma marca que deu certo, vamos manter. Para que mexer em time que tá ganhando, né? Então, 60 gramas de claras, 100 gramas de açúcar refinado. Eu já fiz também com açúcar mascavo e deu certo, mas aqui, né, açúcar refinado da União. E o meu pozinho mágico para ajudar a estruturar o meu merengue, 3 gramas de cremor tártaro, tá? Então, aqui eu já tenho o meu mise en place. São esses 3 ingredientes que eu vou usar, tá? E aí, vamos para a próxima etapa. Deixa eu dar uma limpada aqui. O que eu vou precisar para essa próxima etapa? A minha panela para aquecer as claras, espátula de silicone e o termômetro. Eu gosto muito de usar esse, acho bem prático, tá? Para quem faz o merengue italiano, esse daqui não dá certo, tá, gente? Esse termômetro, ele serve pro merengue suíço. Pro merengue italiano, não. Tem que ser um termômetro próprio pra calda. Ai, obrigada, Má. Ai, eu amo também Bem Casados, viu? Aí, o que nós vamos fazer? Colocar aqui a clara, colocar o açúcar e já vou deixar, enquanto isso, gente, a gente já deixa tudo preparado, tá? Eu já tenho aqui do lado a minha batedeira, depois eu mostro pra vocês. Vou colocar um paninho embaixo do meu bowl, porque como é pouca quantidade de clara, eu preciso que esse batedor chegue no fundo, tá? Então, eu vou aqui dar uma ajudinha pra ele. Eu já vou mostrar pra vocês. Já deixo aqui preparado, porque na hora que minhas claras chegar na temperatura,
eu já coloco no bowl pra bater, tá bom? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Tá vendo? Já tá aqui preparado, com o paninho, tudo preparado. Só esperando as claras chegarem na temperatura, que eu já vou contar pra vocês qual é. E aí, enquanto isso, a gente tem que ir mexendo sempre, tá bom? Então, vou dar uma misturada aqui nas claras com o açúcar, antes de ligar o fogo. Lembra que, se você estiver fazendo no banho-maria, o fundo do seu bowl que tá clara não pode encostar na água fervente, tem que ter uma distância. O banho-maria é para ser aquecido com o vapor, tá? Não é direto no fogo. Agora, se você já tem domínio dessa técnica, você pode fazer direto no fogão a gás, que eu também faço. Ou aqui nesse fogãozinho de indução, você tem, usando a potência 1 ou 2, fica a potência do banho-maria, tá? Então, é bem interessante. Boa noite, gente! Vamos chegando. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí, tá? Agora, eu vou ligar o meu fogo. E eu sempre começo, já tenho meus hábitos, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? Anotem tempo, anotem temperatura, potência da batedeira, anotem temperatura do forno. Por quê? Se deu certo, você reproduz. Se deu errado, você sabe o que corrigir, tá? Então, eu já anotei aqui. Eu sempre deixo 1 minuto na temperatura 1 e depois eu passo para temperatura 2. Eu já tô muito acostumada a fazer aqui no meu fogãozinho de indução, tá? Então, aqui eu vou aquecer por 1 minuto. Não se esqueçam que ainda tem um ingrediente que ficou ali aguardando, né? O cremor tártaro. Eu vou mostrar a hora que ele vai entrar na receita, tá? Muito importante mexer o tempo todo. Por quê? Se um pontinho ficar sem mexer, pode criar, a clara vai coagular. E aí, já não vai dar certo o nosso merengue, tá? Não pode coagular essa clara, não pode virar omelete. A gente tem que mexer o tempo todo, porque daí eu tô sempre mudando o ponto de contato com a panela, né? E aí um ponto não aquece mais do que o outro. Eu consigo manter essa estabilidade. Ó, já passou 1 minuto, eu vou aumentar para temperatura 2, aqui do meu fogãozinho de indução. Quando eu tô fazendo no fogão a gás, o que que eu vou fazendo para equilibrar a temperatura? Quando eu vejo que tá aquecendo muito, eu tiro um pouco do fogo, mexo, sempre mexendo. Aí eu volto um pouco. Se você tá fazendo no banho-maria, você vai fazer como eu tô fazendo aqui, só mexendo direto, tá? E aí, daqui a pouco, eu vou começar a medir a temperatura. Aqui, gente, até no meu fogãozinho fica escrito nessa temperatura, cozimento lento, tá? Então, a temperatura 1 e 2... Oi, Sara, maravilhosa! Gente, a Sara vai casar logo e eu vou fazer os bem casados dela com muita, muita honra. Vai ficar lindo, vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Ó, eu vou começar a medir a temperatura. 41 graus. Eu aqueço o meu merengue, a minha clara com açúcar, até 50 graus, tá? Por quê? Esse merengue, ele vai ser misturado, né, no TPT e vai ao forno. Ele ainda vai aquecer, então não tem o risco de salmonela. Se você vai fazer um merengue, que ele vai ser tipo pro buttercream, ele vai ficar cru, ou você vai decorar uma tortinha de limão, não vai ao forno, você tem que deixar ele aquecer até 64 graus, tá? Pra evitar o risco de contaminação por salmonela. Aqui, como ainda vai ao fogo, eu posso fazer nos 50 graus e assim eu obtive melhor resultado na aparência do meu macarrão. 49 já. Chegou a 50 graus, eu coloco direto essa mistura na batedeira, tá? E já começo a bater. Ó, 50 graus, eu coloco aqui. Já vou mudar a câmera para vocês continuarem a ver bem. Tudo.
Tá vendo, gente? Por isso que tem que deixar tudo preparado já, tá? Vou tirar aqui o meu fogãozinho e trazer a batedeira. Vou abaixar e eu uso na minha batedeira a velocidade 7 por 7 minutos, tá? Eu já fiz vários testes e repetindo desse modo sempre deu certo pra mim. Vou deixar bater só um pouquinho e aí eu já coloco o meu cremor tártaro, tá? Tá aqui. Já bateu um pouquinho, vou colocar o meu cremor tártaro e aí volto a bater. Velocidade 7. E aí vai ficar por 7 minutos, eu já mostro pra vocês. Por que que é importante eu colocar esse paninho aqui embaixo, né? Porque eu quero que o meu batedor pegue todinho o meu merengue, tá? Que não deixe uma parte ali embaixo sem bater. Se eu tiver um merengue mal misturado, vai me dar problema depois na hora da macarronagem, tá? Eu posso ter um merengue não estável, tá bom? Vou mostrando pra vocês aqui. Sempre faço assim, 7 minutos na velocidade 7, mas eu fico de olho no ponto, tá? Se ele chegar no ponto antes, eu já desligo. Se eu olhar depois de 7 minutos e vejo que ainda falta um pouquinho, eu deixo mais um pouquinho. Então, esse é um parâmetro que a gente tem, mas o nosso olhar ali sempre vai ser o melhor diagnóstico, tá? Quem tá com o cafezinho aí? Gente, esse merengue é tudo de bom de fazer. É muito tranquilo, né? Deu pra perceber. Muito prático. Eu sou apaixonada pelo merengue suíço, porque além dele ter essa praticidade, ele me dá o resultado que eu quero. É claro que eu fiz outras adaptações, né, na minha receita de macarrons. Então, a maioria das receitas com merengue suíço, você bate o merengue e já acrescenta o TPT aqui direto, tá? A minha receita não, a gente faz uma etapa antes. E pelos meus testes que eu fiz, foi o que deu a diferença no resultado, na aparência do meu macarrão. Dele ficar com o pezinho delicado, com a superfície bem lisinha e brilhante. Quando eu comecei a fazer macarrons, todo mundo me falava que esse resultado que eu queria seria só com o merengue italiano. Que o merengue suíço não ia ficar brilhante e não ia ficar com o pezinho delicado. E ficou, gente. Vocês estão vendo aí no meu Instagram, né? Os meus macarrons. Fica com o resultado perfeito. Ó, vou trazer um pouquinho pra falar pra vocês. Vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver lá dentro, ó, que tá batendo, já tá ficando mais homogêneo, mais branquinho, com algumas formações de ondas. Tem 3 minutos que tá batendo. O que que eu faço às vezes quando eu não coloco esse paninho e eu vejo que tá faltando um pouquinho? Você pode movimentar, ó. Você pode movimentar o seu bol pra ter certeza que ele tá pegando o fundo. Tá vendo que eu tô escutando até o barulhinho dele bater? E eu sei que tem alguma coisa que a gente pode mexer no parafuso aqui, que vai fazer ele descer um pouco. Mas eu prefiro não mexer, tá? Eu prefiro ir mexendo assim. Faço também na batedeira da Arno e fica da mesma forma, viu? Eu tenho 2 batedeiras da Arno e a KitchenAid. Então, posso fazer em qualquer uma das 2. Inclusive, teve uma aluna que eu fiz uma aula presencial, uma aula prática, né, presencial. E ela levou a batedeira dela, porque ela queria que desse certo, ela queria usar na aula a batedeira que ela tem e que depois ela ia conseguir reproduzir na casa dela. E deu perfeito, tá? Olha aí, gente, que merengue maravilhoso que já tá formando. 4 minutos de batido. Já tá lindo, né? Só mais um pouquinho e eu já mostro o ponto pra vocês. Que é importante na hora da gente fazer o merengue pros macarrons. É importante que ele fique firme, que ele chegue no ponto, mas que ele não fique duro, não pode bater demais. Se ele passar do ponto, ficar muito duro, você pode perder a mão na hora de fazer a macarronagem, tá? Mexer demais, aí você ativa a oleosidade da farinha e ele pode não crescer o pezinho, pode ficar com aquela superfície que só de você encostar o dedo, né, ele afunda e quebra, aquela superfície toda manchada de óleo. Pode ser na hora da macarronagem, pode ser que a sua farinha esteja boa, mas
você mexeu tanto na macarronagem que daí você desenvolveu o excesso de oleosidade nela, tá? Tô invadindo aqui o vídeo da receita do merengue para te convidar a participar da incrível oferta insana do curso de macarrons. Se você tem vontade de aprender macarrons comigo, essa receita tão prática, maravilhosa e premiada no programa Que Seja Doce, a sua chance será no dia 8 de novembro. Vai ser uma promoção diferente de tudo que eu já fiz, uma oferta exclusiva para quem estiver no grupo VIP. Se você quiser entrar no grupo, comenta aqui a palavra insana, porque você vai participar da oferta insana da nossa Black Friday. Vocês já estão vendo a praticidade que é o merengue, o restante da receita é tudo assim também. Além de todo o suporte que eu vou te dar dentro do curso para você chegar no mesmo resultado ou mais, né? Ou melhor. Tem alunas minhas que têm os macarrons tão lindos que eu fico admirada. Eu acho a coisa mais linda do mundo, sou fã. Então o meu objetivo é que você seja melhor do que eu, né? Isso pra mim é uma alegria imensa. Ó, 6 minutos que tá batendo, tá? O merengue. Alguém tá contando aí? Tá acompanhando? Pra fazer topinho de tortinha de limão, pra fazer buttercream, você pode fazer essa mesma receita. Só não esqueça de chegar nos 64 graus para eliminar qualquer risco de contaminação por salmonela. Aqui nós chegamos nos 50 graus porque eu quero um merengue menos firme, tá? E eu já vi que isso faz diferença. A temperatura que a gente deixa na panela faz diferença aqui na hora de ter o resultado do merengue que eu quero. Fiz muito teste, gente, muito. E cheguei nesse resultado, tá bom? Ó, já deu 7 minutos. Aí, deu 7 minutos, a gente desliga e faz o teste. Aparentemente aqui pra mim, deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Me parece que já tá no ponto, mas eu vou fazer o teste, tá? Então, eu levanto aqui. Quando eu levanto, dá pra ver aí, ó, ele tem que partir sozinho. A parte que tá no globo com a parte que tá lá dentro do bol. Olha aí. Olha lá o pico. Tá vendo? Ele partiu sozinho na hora que eu levantei. Aqui já tá no ponto. Ó. Tá vendo essa voltinha que dá aqui, ó? Significa que eu cheguei no ponto, mas que eu não passei do ponto. Olha o movimento que tem dessa pontinha, tá vendo? Se eu fizer esse teste que eu fiz aqui e quando eu levantar a pontinha ficar muito dura pra cima, pode ser que eu já passei do ponto. Toma cuidado na macarronagem. Não precisa perder, mas toma cuidado na macarronagem pra não mexer demais, tá? E aqui tá no ponto perfeito, gente. Olha que maravilha. Todo mundo anotou a receita aí? Olha, gente, eu sou apaixonada. Isso, bico de papagaio. Ou asinha, né? Também tem gente que fala. Esse movimento é muito importante pra gente saber que tá no ponto certo. E o pico ficou lá dentro também, tá? Então, quer dizer que a gente já tá no ponto perfeito aí do nosso merengue. Como que eu faço depois pra fazer o próximo passo? Tiro todo ele aqui do globo. Quando eu comecei a fazer macarrons, gente, eu vou te falar que eu não queria perder nem um cisco disso daqui. Porque eu achava que o problema do meu macarrão dar errado é porque eu tinha perdido 1 grama de merengue. Também não é assim, viu, gente? Não precisa ter esse medo. Aí eu venho com a minha espátula e continuo pro próximo passo, que é a macarronagem, tá? Nesse ponto, eu já vou ter o meu TPT pronto aqui e vou continuar o processo de fazer o macarrão, tá? O que eu indico quando você quer fazer meia receita porque você tá iniciando? Faça a receita completa do merengue, porque como vocês viram, já é uma quantidade pequena de clara, tá? Pra você ter certeza que esse merengue vai ficar estruturado, é importante que tenha essa quantidade mínima. Vai fazer meia receita ou vai dividir a cor? Terminou aqui o merengue, pesa. Eu já nem peso mais porque eu já sei o peso do meu merengue, né? Pesa o merengue, usa só metade, tá? E aí você tem o TPT pesado pela metade. Aí você tem meia receita de macarrão. Mas eu sempre indico que o merengue você faça a quantidade total, porque essa receita já é pouquinha clara, né? Vai perder o restante? Vai perder. Ou você pode assar, fazer suspiro, usar para outra receita, tá? Ou senão você perde, porque é a parte mais barata da receita de macarrons, né? É o merengue. Oi, boa noite, meninas. Tudo bem? Como vocês estão? E aí, ó,
Nosso merengue maravilhoso, fácil, prático. Me conta se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Todo mundo com seu cafezinho? Depois que eu comecei a fazer o merengue dessa forma, pra mim foi meio caminho andado pro meu macarrão dar certo. Porque o merengue italiano é maravilhoso, é estável, o macarrão fica lindo, mas tem mais pontos que pode dar erro, né? Você pode perder o ponto da calda, você pode, na hora de pingar aqui, espirrar muito, e aí não vai calda suficiente lá dentro da clara. Então, tem mais pontos que podem dar erro, tá? Eu prefiro trabalhar com merengue suíço. Eu acho mais prático, mais rápido e que eu consigo o mesmo resultado no meu macarrão. Tá bom, gente? Todo mundo gostou? Todo mundo já faz? Quem aqui já faz macarrão? Você não pode... Sim, pode usar em temperatura ambiente, sim. É o ideal, né? Mas aqui eu quis mostrar que mesmo se eu não tirei os ovos antes, né, da geladeira, eu posso usar da mesma forma. É só você secar. Porque às vezes você vai quebrar aqui o ovo, tá vendo como ele tá molhado? Tá muito molhado. Na hora que eu for quebrar essa casca e pesar, vai cair água junto da clara. E isso já pode dar erro no meu merengue, tá? Umidade e gordura. Se cair uma gotinha de gema dentro da clara que você tá pesando, pode também não usar pro merengue. Porque a gema é gordura, tá? Então, se você tiver gordura dentro do seu merengue, ele já pode não dar o ponto ou não ficar estável. Ai, que bom, Socorro. Então, assim, você pode usar o ovo tanto em temperatura ambiente quanto gelado, tá? O importante é que o ovo seja fresco. O que eu considero o ovo fresco? Menos de 7 dias, tá? De fabricação. Eu só compro assim, com menos de 7 dias. E eu sempre observo isso, se a clara está viscosa. Se eu tivesse aqui quebrado o ovo com vocês e eu visse que estava muito aguado aquela clara, eu já ia desprezar. Eu nem tento, porque ele não chega nesse ponto. Gente, olha o brilho desse merengue. Vocês estão conseguindo ver? O brilho desse merengue é uma coisa maravilhosa. Como não vai ficar brilhante o macarrão, né? Fica brilhante. Olha isso, acetinado. Mas é o mesmo merengue que tem dentro do curso. No curso eu gravei no banho-maria, né? Porque não é todo mundo que tem esse fogãozinho de indução que eu tenho. Mas é a mesma temperatura, a mesma velocidade, a mesma batedeira, mesmo tudo. E se você tem outra batedeira, você vai usar uma... você pode começar na velocidade 7 e ir testando, tá? O importante é que o batedor pegue até o fundo do seu bol. Não pode ficar aquele pouquinho lá embaixo que não mistura, porque isso vai dar diferença na estabilidade do seu merengue, tá? E a estabilidade do merengue faz toda a diferença na hora da macarronagem. É uma sucessão, né, de técnicas que vai resultar no macarrão perfeito no final. Desde a execução do merengue até a hora de fazer a macarronagem, a qualidade dos ingredientes, a forma de assar, a forma de pingar. Tudo isso, esperar esfriar antes de tirar, né, da assadeira também. Tudo é crucial para o resultado que a gente quer. Tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Conseguiram anotar a receita? Quem fizer, me conta, tá bom? Que eu adoro ver. Adoro ver o resultado de vocês. Me conta se vocês acharam bem prático essa receita. Muito bom, né, gente? Muito bom. Pra mim não tem diferença. Isabel, pra mim não tem diferença. Eu só uso o merengue suíço, tá? O melhor macarrão que já comi. Que maravilhoso, obrigada. É verdade, você nem gostava, né, de macarrão. Ficou com preconceito com macarrão. Ah, já comia ruim e depois que comeu o meu gostou. Sabe que tem algumas pessoas que já me falaram isso. O macarrão é um doce que tem que ser degustado fresco e tem que ser armazenado na temperatura correta para que a experiência do cliente seja boa. Se você deixar o macarrão aqui 4 dias em temperatura ambiente, na hora que o cliente for comer, ou ele vai estar duro, porque ressecou, depende de como tá. O macarrão, a casquinha do macarrão é como uma esponja do ambiente. Se o seu ambiente estiver muito seco, muito calor,
o macarrão vai estar totalmente seco na hora que a pessoa for comer, depois de 4 dias, de 3 dias. Se o ambiente estiver muito úmido, chuvoso, com muita umidade no ar, o macarrão vai estar mole. Então, o macarrão tem que ser armazenado em geladeira, em recipiente fechado, e ele tem que ser consumido em temperatura ambiente. Então, se você deixa ele armazenado na geladeira, é interessante que pelo menos 30 minutos antes você tire da geladeira. Ficar exposto na festa, não tem problema. O máximo que ele vai ficar exposto lá na festa, na torre, no casamento, vai ser de 6 a 8 horas. Tranquilo, vai ser consumido ali. Agora, 2 dias em temperatura ambiente, com certeza a estrutura desse macarrão vai estar diferente. Quem compra macarrão exposto em padaria, em mercado, que não está exposto numa vitrine refrigerada, aí a experiência na hora de degustar esse macarrão não vai ser a mesma. Depois que você recheia o macarrão, ele fica 24 horas na geladeira para o processo de maturação. O que é esse processo de maturação? É a fusão, né, do recheio com a coque. Então, depois de 24 horas na geladeira, você não consegue mais separar a coque do recheio. E isso vai trazer aquela sensação de, além de você já ter feito de forma correta, de estar crocante a sua coque, vai trazer mais ainda essa sensação de crocante por fora e macio por dentro, com a umidade do recheio, tá? Então, por isso que eu falo também, gente, que o macarrão é um doce que te deixa livre no final de semana, né? Por quê? Você obrigatoriamente tem que ter deixado pronto, mesmo que as festas sejam, que a festa seja no sábado, obrigatoriamente na sexta ele já tem que estar pronto para você entregar no sábado ele maturado, né, para o seu cliente. Então, é um doce que te traz liberdade no fim de semana. Além de lucratividade, diferenciação, reconhecimento, menor concorrência, é só coisa boa o macarrão. Você pode demorar um pouquinho para adquirir a técnica, né? Que eu costumo dar um prazo aí de 1 dia a 3 meses, porque eu tenho aluno que comprou o curso num dia e no dia seguinte já estava fazendo e dando certo. Até 3 meses. Geralmente, se você for praticar, é claro que se você comprar o curso e não praticar, você não vai conseguir, né, desenvolver a sua técnica. Mas geralmente de 1 dia a 3 meses a pessoa já está fazendo e vendendo e lucrando com os macarrons. Por isso que eu falo, gente, ó, a aula que eu gravei, o meu macarrão assando no forno a gás, foi esse forno aqui, de verdade. E eu vou falar pra vocês que agora que eu já domino a técnica, quando eu fui gravar, eu nunca tinha ainda feito nesse forno. Na primeira tentativa deu certo, porque eu sei a técnica, tá? Quando eu fui no programa Que Seja Doce, eu nunca tinha visto aquele forno na minha vida. E deu certo meu macarrão, por quê? Porque eu conheço a técnica, tá? Então, quando a gente domina a técnica, a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho. E é isso que eu quero que você aprenda dentro do curso, tá? Não somente reproduzir a receita, mas entender a função de cada ingrediente. Quando você pega uma farinha que ela não está 100% boa, você consegue adaptar e fazer. E isso acontece lá dentro do grupo de alunos. Então, quando você domina a técnica, você conhece o porquê de cada etapa, você consegue ter essa liberdade. Fazer macarrão é tudo de bom, gente. E eu passo para vocês, dentro do curso, toda a minha experiência. Eu faço macarrons desde 2016. Então, eu já fiz com os 3 tipos de merengue, tá? Com merengue italiano, com merengue francês, com merengue suíço. E, para mim, o merengue suíço tem o melhor dos 2 mundos, porque ele tem praticidade e ele tem estabilidade. Então, ele fica no meio do caminho ali do francês e do italiano, né? O merengue francês é muito prático de fazer, mas ele é mais instável, tá? O que eu percebi quando eu fiz merengue francês, além dele ter mais instabilidade na hora de fazer a receita, porque ele tá mais suscetível às intempéries, ele também dura menos. Não, porque ele tem mais umidade dentro do merengue dele, não evaporou nada, né? Aqui quando a gente aquece, a gente tá eliminando um pouco de líquido. Quando a gente faz o merengue italiano, porque isso era uma coisa que... Gente, eu tô falando mais do que a boca, né? Se vocês quiserem falar, pode falar. Uma coisa que não entrava na minha cabeça. Todo mundo repetia. Ai, tem que ser o merengue italiano porque ele é mais estável. Tem que ser o merengue italiano porque ele é mais estável. O que de acho quer dizer isso? Eu fui atrás dessa resposta. O que quer dizer isso? Ele é mais estável? Para mim não ficava claro, né?
E na prática é o quê? Ele tem menos líquido, tá? Porque ele aquece a uma temperatura maior, então ele tem menos água dentro das claras, ali dentro do merengue. E isso dá mais estabilidade para o merengue. Só que no merengue suíço, a gente consegue, além de eliminar líquido no aquecimento, acrescentando o cremor tártaro, eu também tenho mais estabilidade, tá? No merengue. E aí eu fiz todos os testes e cheguei nesse resultado, nessa receita que eu uso até hoje. E que assim, vocês viram aí, né? O Júnior falando que ele já tinha comido macarrons, não gostava, não queria nem experimentar o meu. E é só elogios. Minhas alunas também recebem muitos elogios, falam que até é melhor do que o que eles comeram na França. Então, o maior elogio que eu posso receber é ver as minhas alunas sendo elogiadas. Eu fico muito feliz, muito feliz. E o grande diferencial, né, do meu curso, além da receita que é muito prática, que é premiada, que é comprovada, né, a delícia que é, a perfeição que é o meu acompanhamento de perto com você. Porque eu não tive esse acompanhamento e eu bati muito a cabeça para conseguir entender cada porquê, cada etapa e ter um acompanhamento ali. Quando eu errava, eu não sabia nem por onde começar a corrigir, né? E eu acho que isso é muito importante dentro da receita de macarrons, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Tomei tudo meu cafezinho e até a próxima.